Queridos, vamos começar o nosso devocional de hoje e eu quero começar já lendo o versículo base, o versículo para o início do nosso devocional, que está no livro do profeta Jeremias, capítulo 1. E vamos ler do versículo 2 em diante. Livro do profeta Jeremias, capítulo 1. Versículo 2 em diante. Diz assim: A palavra do Senhor veio a mim. Preste bem atenção nessa palavra. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu separei e o designei como profeta às nações. Mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou na minha boca e disse-me: agora põe em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar, destruir, para edificar e para plantar. Olha que versículo tremendo. Antes de formá-lo no ventre, eu te escolhi. Antes de formá-lo no ventre, eu te escolhi. Guarda isso. Antes de formá-lo no ventre, eu te escolhi. Não tenha medo. Eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Queridos, esse texto nos dá lições preciosas sobre o nosso chamado. E hoje eu quero falar sobre o seguinte tema no nosso devocional: quem te chamou é maior. Quem te chamou é maior. Queridos, quem me acompanha aqui há algum tempo já ouviu eu dizer sobre chamado. Já ouviu eu falar um pouco sobre chamado. O que é o chamado? Deus te chama para algo. Deus te chama para realizar algo. E quando a gente ouve essa palavra chamado, a primeira coisa que a gente pensa é na questão cristã, religiosa, ministerial. Existem sim chamados específicos. Existem chamados para pastores, missionários, evangelistas. Existem sim chamados específicos que Deus separa pessoas para determinadas funções eclesiásticas. Existem chamados sim específicos, mas entenda uma coisa: todos nós temos um chamado específico. E como eu falei, quem me acompanha aqui já há algum tempo já ouviu eu dizer que a sua vida é o seu chamado. Porque às vezes você está falando: eu não sou pastor, eu não sou pastor, não sou missionário. Não, o seu chamado é outro. A sua vida é o seu chamado. Entenda isso. Quando você acorda de manhã, você está acordando para uma missão. E a maior missão sua quando você acorda é fazer a vida que Deus te deu valer a pena. Entenda isso. Quando você acorda de manhã, quando você abre os olhos pela manhã, para esse novo dia que está surgindo, você está acordando por uma missão, como resposta ao chamado que Deus te deu, que chama vida. Porque a vida, ela é um dom de Deus.
A vida, ela é uma dádiva. Entenda isso. A vida, ela é uma dádiva, ela é um presente. Se você acordou, Deus te acabou de presentear. Se você acordou, Deus acabou de te presentear com o dom da vida. Você tem noção disso? O seu chamado é fazer a sua vida valer a pena. Mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das lutas, a sua missão, como filho e filha de Deus, é fazer essa vida que Deus te deu valer a pena. Sabe por quê? Porque, como diz o versículo, antes de formá-lo no ventre, eu te escolhi. Antes de te formar no ventre, eu te escolhi. Bom dia, Elaine. Seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe. Bom dia a todos que estão chegando agora. Deus abençoe cada um de vocês. Entenda uma coisa. A sua vida é o seu chamado. Quando você acorda de manhã, você tem a missão de fazer a sua vida valer a pena. Porque antes de você ser formado no ventre, Deus te escolheu para você viver uma vida plena e abençoada nele e por ele. Então, antes de eu entrar nos detalhes dessa mensagem, desse devocional, eu quero que você entenda isso. A sua vida é o seu chamado. Você acordou hoje de manhã porque Deus te presenteou com mais um dia. Então, qual é a sua missão hoje? Fazer esse dia valer a pena. Como resposta para Deus, fazer esse dia valer a pena. Ah, pastora, mas eu estou muito triste, eu estou muito angustiado. Ei, quem te chamou é maior. Esse é o tema do nosso devocional hoje. Quem te chamou é maior. É maior do que a sua tristeza, é maior do que a sua angústia, é maior do que a sua decepção, é maior do que o seu sofrimento. Quem te chamou é maior. E se Ele permitiu que você acordasse hoje para exercer essa missão, que é fazer a vida valer a pena, é porque Ele está com você, é porque Ele te sustenta, é porque Ele te mantém de pé, Ele renova nesta manhã a misericórdia, a força, a graça dEle está sobre você. Você tem tudo aquilo que você precisa para fazer o seu dia hoje extraordinário. Grave isso. Você tem tudo aquilo que você precisa para fazer do seu dia hoje um dia extraordinário. Não desperdice esse dia que está começando. É um presente. É uma dádiva que Deus te deu. Um dia estaremos cara a cara com o Senhor. Um dia estaremos diante de Deus. E uma das perguntas que Ele vai nos fazer é: o que você fez com a vida que eu te dei? O que você fez com a vida que eu te dei? Você vai saber responder? Então não desperdice esse dia chamado hoje, porque você tem tudo aquilo que você precisa para fazer desse dia um dia extraordinário. Entenda, você tem um chamado. Você tem um chamado na sua vida. E esse chamado é sua própria vida. Deus te chamou para viver. Deus te chamou para conquistar. Deus te chamou para realizar. Deus te chamou para fazer a vida que Ele te deu valer a pena. Entenda, aquele que te chamou é maior. Aquele que te chamou é maior. E diante desse texto que lemos, do livro do profeta Jeremias, que eu vou repetir, Jeremias capítulo 1, versículo 2 em diante, diz: antes de formá-lo no ventre eu te escolhi, antes de você nascer, eu o separei e o designei como profeta. Mas Jeremias teve medo, disse: eu não sei falar, ainda sou jovem.
O Senhor, porém, disse: não diga que é muito jovem. Não tenha medo. Não tenha medo. Estou com você para protegê-lo. Estou com você para protegê-lo. Queridos, hoje Deus te chama para você ter essa consciência de que você tem uma grande missão: fazer a sua vida valer a pena. Não importa as circunstâncias, não importa o meio que você está inserido agora, não importa o contexto que você está vivendo, aquele que te chamou é maior. Amém? Vocês estão comigo? Aquele que te chamou, grave isso, vou até pôr aqui. Aquele que te chamou é maior. Aquele que te chamou é maior. Nunca esqueça disso. Toda vez que você enfrentar um problema, toda vez que você entrar numa situação complicada, traga isso na memória. Aquele que te chamou é maior. Coloque isso na sua mente, grave isso no seu coração. Aquele que te chamou é maior. E eu quero trazer aqui, diante dessa palavra que lemos, algumas lições sobre esse chamado, sobre essa entrega de Deus para nós, chamada vida, esse presente, essa dádiva. Amém? Primeira lição que devemos aprender é que Deus chama pessoas comuns para propósitos extraordinários. Grave isso. Deus chama pessoas comuns para propósitos extraordinários. Nunca esqueça disso. Se você se acha uma pessoa simples demais, se você se acha uma pessoa limitada, se você acha uma pessoa que você não enxerga nada em você para viver um chamado, essa é a pessoa que Deus quer. É você. Porque Deus chama pessoas comuns para propósitos extraordinários. Ei, é você que Deus está te chamando nessa manhã para viver uma vida extraordinária. Eu? Sim, você. Você. O que lemos em Jeremias capítulo 1, versículo 2 em diante, diz: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. Queridos, entenda uma coisa, você não nasceu por acaso. Você não é um acidente, você não é uma obra do acaso, não. Você é a coroa da criação. Deus te fez usando as próprias mãos. Colocou em você tudo aquilo que você precisa para viver uma vida extraordinária. Você está cheio de dons e talentos que Deus colocou dentro de você quando te fez, quando te chamou para viver essa vida que você está vivendo hoje. De repente você não está vivendo um momento muito favorável, mas esse momento não define a sua vida, esse momento não define o seu destino. Entenda, você é especial, você é exclusivo, exclusiva, única, único para Deus. Deus chama pessoas comuns para propósitos extraordinários. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um plano na sua vida. Não tenha medo, vai. Aceite esse chamado. Deus está te chamando para viver uma vida plena, abençoada. Ele mesmo disse: eu vim
para que tenham vida e vida em abundância. Ah, queridos, como eu queria que vocês entendessem isso. O meu maior desejo, a minha oração, é que vocês entendam que vocês são especiais para Deus, que vocês têm um chamado dentro de vocês, latente, que vocês precisam identificar e começar a viver esse chamado que é a sua própria vida. Como eu falei, existem chamados específicos, existem chamados para pastores, missionários, existem chamados específicos, que são chamados eclesiásticos para o reino de Deus. Mas o maior chamado é a sua própria vida. Ela precisa e deve valer a pena. Sabe aquele final de vida de Paulo? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. É isso que eu e você precisamos dizer no final da nossa vida. Combatemos um bom combate, lutamos uma vida que valeu a pena. Percorremos uma carreira, percorremos o propósito que Deus nos deu. E mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos problemas, mesmo diante das lutas, guardamos a fé. Essa é a vida que vale a pena. E é para isso que Deus te chamou. Você acha que você acordou hoje por quê? Você acha que Deus permitiu que você abrisse os olhos hoje por quê? Porque os planos e os propósitos que Ele tem para a sua vida continuam de pé. Porque a história que Ele tem com você ainda não acabou. Por quê? Porque Ele chama pessoas comuns para propósitos extraordinários. Você ainda não viveu tudo aquilo que Deus tem para você. Você ainda não experimentou tudo aquilo que Deus tem para você. Sabe, Jeremias era um homem comum, era um garoto improvável. No entanto, Deus já o conhecia. Deus já sabia quem era. Deus o separou para profeta. Ei, existe um plano divino sobre a sua vida, entenda isso. Existe um plano divino sobre a sua vida. E esse plano já está em movimento. Tanto é que você está aqui hoje. Sabe, querido? Grave isso. O plano de Deus para a sua vida está em movimento. Muito antes que você perceba. Eu vou repetir. O plano de Deus para a sua vida está em movimento. Muito antes que você perceba. Quando você entrou nesse mundo, você entrou com um propósito, com um plano, que está em movimento. Você não é obra do acaso. Então entenda, Deus chama pessoas comuns para propósitos extraordinários. Sabe, queridos, a Bíblia, se você ler a palavra de Deus, está repleta de pessoas comuns que foram chamadas para propósitos extraordinários. Moisés era uma pessoa comum e foi chamado para liderar os filhos de Israel para a libertação do Egito. Maria, pense na Maria, mãe de Jesus, uma mulher comum, muito comum, simples, se tornou o veículo do Espírito Santo para trazer o nosso Salvador. Você já parou para pensar nisso? José, o seu pai, não, biológico, mas o seu pai que o criou, carpinteiro, simples. Deus chama pessoas comuns para propósitos extraordinários. Segunda lição que eu quero compartilhar com você nessa manhã. A obediência a Deus supera o medo. De repente você está com medo de viver esse chamado, está com medo de encarar a vida, está com medo de enfrentar os desafios. Entenda uma coisa,
a obediência a Deus supera o medo. Supera o medo. Jeremias capítulo 1, versículo 6 agora diz: Mas eu disse, o profeta dizendo: Senhor, eu não sei falar, ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: Não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo que eu lhe ordenar. Não tenha medo, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Traduzindo, Deus está dizendo para Jeremias: obedeça. Obedeça, faça o que eu digo. Não tenha medo, porque nessa obediência eu te capacito. Nessa obediência eu te fortaleço. Nessa obediência eu te sustento. Nessa obediência o medo vai embora. Queridos, obedeça. Entenda que você tem uma vida para viver. Você tem uma vida para ser extraordinária. Você tem uma vida para ser plena. Obedeça a Deus e viva essa vida de acordo com aquilo que Deus te deu. Não tenha medo. Você não acordou hoje por acaso. Você acordou hoje porque você tem um dia pleno para ser vivido em Deus e com Deus. Então não tenha medo. Pode estar sendo difícil, pode estar sendo dolorido, pode estar sendo duvidoso, você não tem respostas. Simplesmente obedeça. Chega no final do dia hoje na consciência e na certeza de que até aqui nos ajudou o Senhor. Obedeça. A obediência supera o medo. Timóteo era conhecido como o filho da fé de Paulo. Paulo gostava muito de Timóteo. Timóteo era um jovem pastor. E Timóteo começou a pastorear a igreja em Éfeso. Imagina um jovem pastor assumindo uma igreja. Imagina o medo que passava no coração desse jovem Timóteo. Assumindo uma igreja em Éfeso, na Grécia. Ele era descendente de grego, a sua avó Lloyd era grega. E ele assumiu essa igreja amando de Paulo. Paulo era, vamos dizer assim, o seu pai, o seu mentor espiritual. E Paulo precisou encorajar o jovem pastor Timóteo. E em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, Paulo diz o seguinte para Timóteo: porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Recebe essa palavra de manhã. Porque Deus não te deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Faça o que tem que ser feito. Viva o que tem que ser vivido. Continue a sua jornada, independente das circunstâncias, obedecendo a Deus, sem questionar. Obediência não gera perguntas. Obediência gera atitudes. Entenda isso. Obediência não gera perguntas. Obediência gera atitudes. Porque Deus não te deu espírito de covardia, mas um espírito de força, de graça. Então, levante. Você tem um lindo dia para viver. Você tem uma linda história sendo construída em Deus. Você tem um propósito em curso. Você tem um plano de realização de um chamado, que é a sua própria vida. Faça a sua vida valer a pena. Alegre o coração de Deus com uma vida extraordinária. Seja uma resposta para Deus de que valeu a pena viver essa vida que Deus te deu. Amém?
Amém, Amira. Estaremos em oração. Vá tranquila, Deus é contigo. Descansa no Senhor. Amém? Estaremos em oração. Porque aquele que te chamou, Amira, é maior do que todas as coisas. Aquele que te chamou é maior. Vá em paz, viu? Deus te abençoe. Terceira lição que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã. Entenda que para esse chamado, para você viver essa vida plena, entenda que Deus capacita aqueles que Ele chama. Deus capacita aqueles que Ele chama. Creia nessa verdade. Se você não sabe como viver essa vida plena, se você não sabe como viver essa vida que Deus te chamou para viver, simplesmente obedeça. Esteja nele, vivendo nele, porque Deus capacita aquele que chama. Em Jeremias capítulo 1, versículo 9 em diante, depois que Deus chamou Jeremias, o separou, ele diz o seguinte: o Senhor estendeu a mão, tocou na minha boca e disse-me: agora põe em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar, destruir, para edificar e para plantar. Queridos, tudo aquilo que você precisa para viver uma vida extraordinária, Deus já te deu. Esse dom que você tem, esse talento que você tem, essa inteligência que você tem, vem do alto. Você tem tudo aquilo que você precisa para viver uma vida plena nele. Deus capacita quando nos chama, porque quem nos chamou é maior. Você é um escolhido, uma escolhida de Deus para realizar aquilo que só Deus te chamou para fazer. O meu chamado é diferente do seu, o seu é diferente do vizinho, cada um tem o seu chamado. Você é uma pessoa única, ninguém é igual a você. Ninguém é igual a você. O que você tem, que foi colocado por Deus quando você foi criada, no ventre da sua mãe, o que você tem, ninguém mais tem. Então essa vida que Deus te deu, esse chamado que Deus te deu, só você pode exercer, só você pode viver. Então entenda isso. Então, aquele que te chamou é maior. Então entenda que Deus chama pessoas comuns para propósitos extraordinários. Entenda que a obediência supera o medo. E entenda que Deus capacita aqueles que Ele chama. Vamos viver o chamado? Vamos viver aquilo para qual Deus nos chamou? Deus está nos convidando nesta manhã, nos relembrando que temos uma vida para viver. Eu quero terminar esse devocional lendo Josué capítulo 1, versículos 7 e 9. Recebe essa palavra no seu coração. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não se desvie nem para o lado, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim você será bem-sucedido em tudo que fizer. Relembre continuamente os termos deste livro. Medite nele de dia e de noite, para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que você fizer. Esta é a minha ordem, seja forte e corajoso. Deus está dizendo para você nesta manhã, seja forte e corajosa. Não tenha medo, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você vá. Porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você vá.
aquele que te chamou é maior. Entenda que tudo começa em Deus. Para você viver esse chamado que Deus te deu, tem que começar nele. Tem que começar nele. Por isso, não te aparte deste livro. Medite nesse livro. Tudo começa aqui. O seu chamado começa aqui. A sua vida começa aqui. A ordem que Deus deu para Josué foi para ele viver a vida que Deus o chamou para viver. Mas Deus deixou claro para ele: medite nesse livro, dia e noite. Não te aparte da lei, do que está escrito aqui. Só assim você será bem-sucedido, bem-sucedida em tudo que você fizer, em tudo que você fizer. Por isso, partindo daqui, desse livro, seja forte, corajoso. Seja forte e corajosa. Não tenha medo. Não tenha medo. Obedeça. A obediência lança fora o medo. Não tenha medo. Pois o Senhor, o seu Deus, o nosso Deus, estará com você por onde você andar. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu quis compartilhar hoje com você. Você tem um chamado na sua vida. E entenda que aquele que te chamou é maior. Nunca esqueça dessa frase. Por isso que eu quis fixar aí. Aquele que te chamou é maior. Sempre lembre disso. Toda vez que você acordar, você está acordando por uma missão. Fazer a sua vida valer a pena. Exercer o seu chamado. Através da obediência, da entrega, da consagração, de uma vida plena com Deus. Não desperdice a sua vida. Porque, como eu falei, no final dela, Deus vai te fazer uma pergunta. O que você fez com a vida que eu te dei? E minha oração é que eu e você, nesse dia, teremos a seguinte resposta: Senhor, o que eu fiz com a vida que o Senhor me deu foi fazer ela valer a pena. Foi fazer ela valer a pena. Vamos juntos viver o chamado que Deus nos deu? Vamos juntos caminhar a jornada que Deus nos permite caminhar? Vamos juntos voltar para casa, que é o que está acontecendo, estamos voltando para casa. O nosso chamado faz parte disso, de retornar à nossa pátria, à nossa casa. E estaremos eternamente com aquele que nos chamou. Amém, queridos? Que esta palavra seja fonte de esperança para a sua vida. Que esta palavra seja fonte de graça, de favor de Deus sobre você. Nunca esqueça do seu chamado. Nunca esqueça dos dons e talentos que Deus colocou em você. Nunca esqueça que você é exclusivo, exclusiva diante de Deus. Não tem ninguém igual a você. E nunca esqueça que esse chamado que você tem, só você pode vivê-lo. Não queira viver o chamado de outra pessoa. Não queira viver a vida de outra pessoa, porque é dela. O que Deus tem para você, os seus olhos ainda não viram, os seus ouvidos ainda não ouviram,
e ainda não penetrou no seu coração, é o que Deus tem para você. Então viva o seu chamado, vivendo um dia de cada vez e fazendo esse dia valer a pena. Quando você faz o seu dia valer a pena, sabe o que acontece? Você está glorificando a Deus, você está honrando a Deus. Quando você exerce o seu chamado com excelência, quando você exerce o seu chamado com amor, você está glorificando a Deus. Quando você fez esse dia valer a pena, Deus do trono olha e diz: esse é meu filho, essa é minha filha, que entendeu o seu propósito, entendeu o seu chamado. O dia está começando, são 6h42 da manhã. Não desperdice esse dia, faça ele valer a pena. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei as circunstâncias, mas eu sei que é possível, através de um Deus soberano que te capacita, fazer esse dia valer a pena. Amém, queridos? Vamos orar? Amém, Elaine. Glória a Deus por isso. E entenda uma coisa antes da gente orar, Deus colocou isso no meu coração agora. Entenda uma coisa. Esse texto que lemos de Jeremias, Deus está chamando Jeremias para ser o quê? Profeta. Amém? E a Elaine aí acabou de profetizar na vida dela que esse dia vai ser extraordinário. Você foi chamado para ser profeta na sua vida. Então declare as bênçãos do Senhor na sua vida. Declare que hoje o seu dia será extraordinário, cheio da graça, do favor, da unção e da alegria do Senhor. Deus chamou Jeremias para ser profeta. Deus está te chamando para ser profeta na sua vida. Profetize, declare as bênçãos do Senhor sobre você, sobre sua casa e sobre a sua vida. Eu viverei hoje o melhor dia da minha vida. Amém? Eu viverei hoje o melhor dia da minha vida. Você é o seu maior profeta. Você é o seu maior profeta. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós continuamos na Tua presença. Presença essa gloriosa, cheia da graça, cheia de misericórdia, cheia de amor. Como é bom acordar diante da Tua presença e saber que estamos diante de um Deus vivo e fiel. Obrigado, Senhor, por não desistir de nós. Obrigado por nos dar mais um dia de vida. Obrigado por nos apresentar esse novo dia que o Senhor preparou, com muito amor, com muita misericórdia. Que possamos viver esse dia de hoje intensamente e plenamente na Tua presença. Obrigado, Pai. Obrigado por nos acordar e nos trazer aqui diante de Ti, diante da Tua palavra. Obrigado pela Tua palavra que nos fez lembrar que temos um chamado. Que temos um chamado para a vida. Temos um chamado, uma missão de fazer a nossa vida valer a pena. Por isso, Pai, eu te peço, nos dê a graça suficiente, a fé suficiente, a ousadia suficiente para vivermos o dia de hoje plenamente no centro da Tua vontade. Obrigado, Senhor, por nos ensinar que a nossa vida é o nosso próprio chamado e que hoje possamos fazer a nossa vida valer a pena, porque dessa forma vamos estar honrando o Teu nome, glorificando o Teu nome
E as pessoas olhando para nós vão dizer: o que aconteceu? Você vai dizer: é Deus. É Deus na minha vida. Por isso, Pai, eu te peço que possamos ser neste dia o reflexo da Tua presença para este mundo. Através da nossa vida extraordinária, através do nosso dia extraordinário, possamos refletir a Tua graça, o Teu favor para esse mundo. Por isso, Pai, obrigado. Obrigado por nos ensinar de que o Senhor nos capacita, o Senhor nos prepara, o Senhor nos chama. O Senhor colocou em nós dons e talentos que cada um tem de forma específica. Por isso nos dê a coragem de exercer cada dom, cada talento em prol do Teu reino. Por isso, Pai, eu te peço por aqueles que estão online comigo agora. Estenda a Tua boa mão, Pai, e os capacita. Derrama sobre eles a Tua graça, o Teu favor. Que da cabeça aos pés eles sejam completamente cheios do Espírito Santo de Deus. Que eles venham realizar aquilo que eles ainda não realizaram. Conquistar aquilo que eles ainda não conquistaram no Senhor. Por isso, Pai, tira deles tudo aquilo que não provém da Tua vontade. Todo medo, toda preocupação, toda inquietude de espírito, toda angústia seja queimado agora pelo fogo da Tua glória. E que neles só tenha espaço para a Tua presença e para a Tua paz, que excede todo entendimento. Aqueles que precisam ser curados, Senhor, alguma enfermidade, até na alma e no espírito, eles sejam curados agora em nome de Jesus. Aqueles que precisam de uma restauração, sejam restaurados agora em nome de Jesus. Por isso, Pai, transforma tudo aquilo que eles de repente estão vivendo nas bênçãos do Senhor. Por isso, os capacita para viver essa vida extraordinária, que é possível. Diante das lutas, diante das dificuldades, eles são mais do que vencedores em Cristo Jesus. E que eles possam chegar no final do dia e dizer: obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Que eles possam viver uma vida que vale a pena. Que eles possam exercer esse chamado que o Senhor deu para cada um deles. E que eles possam, nesse chamado, glorificar o Teu nome. Obrigado, Pai, eu não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Que esta palavra seja uma palavra de vida, de fé, de esperança para eles. Que a Tua presença seja real na vida deles como está sendo na nossa. Que o Senhor venha os capacitá-los para exercer o chamado para o qual o Senhor designou e preparou para cada um deles. Obrigado, Pai, por este dia, por esta manhã. Obrigado, Senhor, por nos estarmos aqui com o nosso fôlego de vida renovado, com as Tuas misericórdias renovadas sobre nós. E que hoje seja um dia extraordinário para cada um de nós. Que eles possam chegar no final do dia e testemunhar: só podia ter sido o Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua presença. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito sobre nós. Obrigado, Pai. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que esta palavra seja uma palavra de fé, de esperança, de vida para cada um de vocês. Que vocês saiam daqui hoje cheio da palavra, cheio da presença, cheio do Espírito Santo. E que vocês possam viver esse chamado hoje de forma extraordinária, com coragem, com ânimo, com ousadia, entendendo quem é em Deus. Vocês são filhos e filhas amadas do Senhor. E o que Deus tem para você é imensurável. O que Deus tem para a sua família é imensurável. Então continue firme, porque Deus é maior. Aquele que te chamou é maior do que todas as coisas. Amém, queridos?